Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao curso Propósito: O que, Como e Porquê. Eu sou Jomara Fernandes, eu sou fundadora da Purpose Mining. A Purpose Mining é uma empresa que trabalha para ajudar pessoas e organizações a se conectarem com o seu propósito. Nós começamos em maio de 2017 com o Purpose Mining Game, que é uma ferramenta de autoconhecimento em forma de jogo de tabuleiro. Ele é divertido, ele é colaborativo e extremamente profundo. Esse jogo ajuda pessoas e organizações a se conectarem com o propósito delas. De maio de 2017 até hoje, muita coisa aconteceu, já temos vários facilitadores por praticamente todo o Brasil, temos o Purpose Mining Game em inglês, em francês, estamos nos Estados Unidos, França, Portugal e Azerbaijão, com cerca de 50, 60 facilitadores hoje espalhados por aí. Além do Purpose Mining Game, desenvolvemos várias metodologias, as metodologias Purpose Mining, voltadas para essa conexão com o propósito. E também lançamos recentemente o nosso filhinho mais novo, o Purpose Mining Pocket, que é um joguinho social, um joguinho de cartas, para ajudar, para incentivar as pessoas a refletirem sobre propósito. Hoje trabalhamos tanto com propósito individual, quanto propósito corporativo, quanto com capacitações como essa que estamos aqui. Aqui está o nosso site, se você quiser visitar, será um grande prazer e lá tem mais informações sobre a gente. Preparados? Vamos começar? Para iniciar, eu gostaria de compartilhar com vocês essa frase do Fernando Pessoa, bem Fernando Pessoa. Ele diz assim: tudo em nós está em nosso conceito do mundo. Modificar o nosso conceito do mundo é modificar o mundo para nós. Isto é modificar o mundo, pois ele nunca será para nós, senão o que é para nós. Viu como eu falei que é bem Fernando Pessoa? Por que eu trouxe essa frase aqui? Para a gente começar a pensar na importância dos nossos conceitos, na importância do que a gente acredita. O que a gente acredita sobre o mundo, sobre a vida? Vamos começar a pensar. E por que precisamos pensar nisso? Precisamos pensar nisso porque nossa primeira pergunta é o que é propósito. Qual é o seu conceito de propósito? Veja bem, não estou lhe perguntando qual é o seu propósito. Estou lhe perguntando o que você acredita que é propósito. É muito importante, antes da gente saber qual o nosso propósito, saber o que é propósito para a gente. Porque senão a gente vai procurar algo que a gente nem sabe o que é. Ou temos ainda alguns conceitos conflitantes. Então, antes de qualquer coisa, a sugestão é pensar o que é propósito para você. Dentro da nossa metodologia, nós desenvolvemos esse Canvas, um Canvas que a gente chama de narrativa de propósito. Vou aumentar para que vocês possam ver melhor. Aqui, o que é que a gente sugere? A gente sugere que você pense um pouco sobre o seu conceito de propósito. Então, começa ali nesse primeiro campo onde tem o número 1, colocando o que é propósito para você. À medida que você vai imaginando, o ideal é que você vá fazendo meio que tempestade de ideia e jogando ali várias questões, vários pontos, vários aspectos que você acredita que é propósito para você. Ao mesmo tempo que você faz isso, você já preenche ali o campo 2, dizendo o que não é propósito para você. Então, deixa tudo lá no 1, o que é propósito, e no 2, o que não é propósito. Depois passa para o campo 3 e pensa, tá, isso aqui é propósito para mim, mas qual a importância disso? Para que serve o propósito? Por que propósito é importante? E aí,
põe a sua resposta lá no campinho 3. Depois volta para o outro lado e pensa no que é propósito individual. O que é o propósito de uma pessoa? O que é o propósito de um indivíduo? Depois de você ter respondido, você pensa se para você existe propósito organizacional, propósito corporativo, propósito de grupo, e o que é isso? O que é um propósito de um grupo? O que é um propósito de uma equipe? O que é um propósito de uma empresa? Depois que você tiver respondido isso, vai para o campo 6. E aí, no campo 6, você coloca se você acredita que é possível alinhar um propósito individual com um propósito corporativo. Se sim, como? Por fim, você responde o campo 7, como inovar, empreender ou intraempreender com propósito. O que você acha? Qual é a sua resposta? Como é que faz isso? Vou compartilhar o nosso campus. Então, acreditamos que propósito é a expressão da singularidade de um ser ao se desenvolver e prosperar, ao mesmo tempo que contribui para o todo. E aí, o que a gente não acha que é propósito? Não achamos que propósito seja marketing, embora possa se fazer marketing com propósito. Não achamos que é apenas um modismo, embora esteja na moda. Não achamos que é uma necessidade, embora possa parecer, às vezes, como um aspecto de necessidade, e nem achamos que é uma ferramenta de engajamento, por exemplo, embora possa ser utilizada como. E para que existe propósito? Por quê? Qual a importância do propósito? Acreditamos que a importância do propósito é para promover o desenvolvimento e a prosperidade do sistema, do todo. E aí, cada um coloca esse sistema, esse todo, como queira. Já o propósito individual é a forma que o indivíduo, mais alinhado com ele mesmo, pode contribuir para a prosperidade própria e também, ao mesmo tempo, a prosperidade do sistema, a prosperidade do todo. Quando pensamos em grupos, quando pensamos em equipes, quando pensamos em empresas, acreditamos que o propósito corporativo é a forma que a organização, a empresa, o grupo, alinhada com a sua cultura organizacional, pode contribuir para a prosperidade própria, ao mesmo tempo que contribui para a prosperidade do sistema, a prosperidade do todo. E também acreditamos que sim, é possível alinhar esses dois propósitos. E como se faz isso? Encontrando os dois, encontrando o propósito individual, encontrando o propósito corporativo e encontrando o ponto em comum entre eles, o ponto em que eles vão se potencializar. E, por fim, acreditamos que para empreender, que para intraempreender, que para inovar com propósito, precisamos colocar propósito no centro das decisões, das ações, dos planos e da estratégia. Assim, a gente consegue inovar com propósito. Então, essa é a narrativa da Purpose Mind, é o que a gente acredita, e aqui já fica o convite para você. Antes de pensar muito profundamente sobre o seu propósito, pensar para você o que é propósito. Então, temos que propósito é a expressão da singularidade de um ser ao se desenvolver e prosperar, ao mesmo tempo que contribui para o todo. Para nós, isso é propósito. E esse conceito, ele está ligado a 4 pressupostos, a 4 subconceitos que estão aí dentro desse conceito maior. Um é a expressão. O que é essa expressão? O que é essa singularidade? O que é esse desenvolver e prosperar? E o que é esse todo? Vamos falar aqui um pouquinho para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Acreditamos que a expressão ela tem a ver tanto com o ser como com o fazer. Singularidade, acreditamos que todo ser
tem a sua própria singularidade. Então, como eu vou expressar essa singularidade? Tanto sendo quanto fazendo. À medida que eu expresso essa singularidade, eu trabalho para o meu desenvolvimento, para a minha prosperidade. Prosperidade, sempre que a gente falar em prosperidade, a gente não vai estar falando prosperidade apenas econômica, mas prosperidade em vários âmbitos, em vários aspectos. Então, eu expresso essa singularidade com o meu ser, do meu sendo, como eu sou e o que eu faço, como eu me desenvolvo, como eu prospero, ao mesmo tempo que eu contribuo para o desenvolvimento e a prosperidade do todo, que é nosso quarto conceito aqui, que está embutido nessa frase de conceito de propósito. Esse todo, acreditamos que somos um sistema, que a vida é um sistema, está todo interligado, e estamos todos interligados, somos todos pontos de um sistema. Então é isso que a gente acredita sobre propósito. É a expressão da singularidade de um ser. Esse ser pode ser um ser individual quanto um ser coletivo, como os grupos, como as empresas. Como é que esse ser individual ou coletivo, ele se expressa, ele expressa a sua singularidade, o que ele tem mais dele, o que talvez algumas pessoas chamem de essência. Como é que ele expressa a sua essência de forma a se desenvolver e prosperar ao mesmo tempo que contribui para o todo. Entendido? Quando a gente começa a se aprofundar, começa a pesquisar esse tema propósito, a gente também acha propósito como uma causa. Se a gente olha para trás, uma causa que eu tenho uma grande paixão, algo que me chama muito a atenção, e eu me engajo nessa causa. Ou é uma causa que está ligada a uma problemática que me incomoda muito e que eu quero me engajar em resolver aquela problemática. Outra forma de olhar para propósito é olhar para frente, olhar para legado. Então, como legado, da mesma forma, eu posso querer deixar um legado por algo que eu tenha muita paixão, que isso me interesse muito, ou eu queira deixar um legado com base em alguma problemática que eu vejo e eu quero resolver e quero que aquilo seja o meu legado. Normalmente é a causa olhando para trás, o legado olhando para frente. Também vamos encontrar definições de propósito ligadas a chamado, ligados a algo que eu percebo, algo que eu sinto que eu tenho que fazer. Então, normalmente esses chamados, eles são percebidos como algo transcendente. Eu sinto isso, sinto que esse é meu chamado e vou seguir o meu chamado. Outros autores, outras teorias falam que propósito é você viver plenamente o presente. Só vivendo o presente é que você consegue se conectar com o propósito. Seja qual for dessas definições, elas têm um ponto em comum. Elas têm uma relação com a essência, com a singularidade, e uma relação com a razão de existir. E aqui temos um ponto bem importante que é preciso a gente já olhar para ele. Propósito é uma razão, propósito é um porquê, propósito não é um o quê, propósito não é um objetivo, propósito é uma razão. Mas e aí? Como encontrar, como se conectar com o propósito? Já pensou nisso? Já se questionou? Já começou a fazer isso? Que legal! Vamos aqui ver algumas possibilidades. Acreditamos que propósito só pode ser encontrado em um único lugar, dentro de você. Logo, propósito tem uma relação estreita com autoconhecimento. E aí eu te pergunto, pensando um pouquinho em autoconhecimento, seria autoconhecimento ou seria autoconsciência? Ou são apenas duas formas diferentes de falar sobre a mesma coisa? Vamos ver aqui algumas definições. O John Mayer é um dos autores do primeiro artigo que o Daniel Goleman, grande divulgador e hoje também pesquisador da inteligência emocional,
Então, o John Mayer é um dos autores desse primeiro artigo que o Goleman leu, e foi isso que chamou a atenção dele. O John Mayer fala que autoconsciência significa estar consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e de nossos pensamentos sobre esse estado de espírito. Como estamos e o que eu penso sobre isso. Já o psicólogo Skinner, psicólogo comportamental clássico da psicologia, fala que autoconhecimento é a autodiscriminação de comportamentos e estímulos a eles relacionados. Autoconhecimento é um comportamento verbal discriminativo, expressa um conhecimento sobre o próprio comportamento. Por que eu trouxe essa questão de autoconhecimento e autoconsciência? Porque autoconhecimento, como o Skinner aqui está nos dizendo, é um comportamento verbal e discriminativo que expressa um conhecimento sobre o próprio comportamento. E aí eu te pergunto, você muda ao longo da vida? Você já mudou? Já tinham comportamentos antigos que você tinha e que hoje não tem mais? Hoje você tem alguns comportamentos, algumas habilidades, algumas atitudes diferentes que você tinha antes? Como é que você reage às suas emoções? Que pensamentos vêm? Como é que é isso para você? A provocação é para que você faça uma combinação entre autoconhecimento e autoconsciência. Que essa foto esteja sempre sendo tirada. O autoconhecimento é como fosse uma foto do momento. A gente tirou lá uma foto do momento. A autoconsciência, ela está ali o tempo todo. Então, o nosso convite é que você fique com isso, autoconsciência e autoconhecimento. E fique tirando várias fotos. Por quê? Porque algumas pessoas costumam se identificar com fotografias que foram tiradas há 5, 10 anos. Ou mais tempo, ou menos tempo, e que já houve uma mudança. E aí, na hora que a gente se identifica com aquela fotografia de autoconhecimento, a gente não percebe as nossas evoluções, a gente não percebe as nossas mudanças. Então, por isso que é importante a gente lembrar que estamos sempre nos renovando. Até todas as células do nosso corpo se renovam. Então, nem temos um mesmo corpo do que há algum tempo atrás, porque todas as células já se renovaram. E estamos vivendo. E isso faz com que a gente vá mudando algumas coisas. E que bom e que ótimo. Então, fica ligado nisso. Cuidado com as fotografias. As fotografias, né? Conseguir expressar algo sobre o conhecimento de si é muito legal. E é muito legal também ter isso vivo e saber que muda. Então, perceba como é essa questão para você de autoconhecimento e de autoconsciência. Traz esse autoconhecimento um exercício diário. E não é, agora eu conheci o ponto A, dessa vez eu vou conhecer o ponto B. Não, eu conheci o ponto A, quero conhecer o ponto B e quero ver como é que está o ponto A. E assim a gente deixa esse autoconhecimento misturadinho com a autoconsciência e isso torna um processo vivo e muito mais rico, principalmente se a gente está falando em propósito. Nas nossas metodologias, utilizamos alguns aspectos que vamos compor para identificar, para encontrar o propósito de pessoas ou organizações. Um primeiro ponto é identidade, identidade ou eu, aspectos do eu. Como eu me identifico, como eu me mostro, como eu gostaria que as pessoas me vissem, o que é que eu percebo que tem ali da minha singularidade. Vejam que identidade é como se fosse uma roupinha, é como se fosse uma primeira camada. Mas quais são os meus aspectos singulares que eu mostro naquela identidade? Que eu me identifico, que eu me faço daquela identidade. Outro ponto são nossas virtudes. Entendemos como virtude
aquilo que fazemos de bom, o bem, o belo ou justo para o outro. Quais são as minhas... Como eu faço algo para o outro? Normalmente eu faço algo para o outro a partir de amor, a partir de doçura, a partir de simplicidade, a partir de tolerância, a partir de gratidão. Como eu faço o bom, o bem, o belo ou o justo para o outro. Já valor, acreditamos que é aquilo que eu valorizo, que podem ser os valores morais que a filosofia fala, ou religiões falam, ou não. São valores, aquilo que eu valorizo. Como é que uma dica para a gente conseguir ver os nossos valores? O que é que eu levo em conta quando eu vou tomar uma ação ou uma decisão? O que eu vou levar em conta? Isso está muito relacionado aos nossos valores. Outro aspecto é necessidade. Seguimos algumas teorias que falam do desenvolvimento humano, do desenvolvimento psicológico em fases. E essas fases vão surgindo junto com necessidades. Então, estamos em uma fase de desenvolvimento psicológico e temos determinadas necessidades naquela fase. E aí, quando a gente consegue suprir aquelas necessidades, a gente passa para uma próxima fase. Conseguiu suprir as necessidades daquela fase, a gente passa para outra. Então, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo psicologicamente a partir dessas necessidades que vamos suprindo. Outro aspecto que vemos em necessidade é o que eu entrego, qual é a necessidade que eu atendo. Percebam que tem essa necessidade, quais são as minhas necessidades, e tem a necessidade que eu atendo, que é algo que lembra lá aquela causa, onde é que eu me engajo, o que é que eu quero resolver. Também utilizamos a dor, sim, a dor para ver propósito. A dor, muitas vezes, está ali ligada muito intimamente com o nosso propósito, porque passa por um autodesenvolvimento. Lembram lá do desenvolver e prosperar? Então, a dor, ela vem servindo como uma cura interna e isso vai reverberando para o externo. Então, dor é um aspecto do propósito muito, muito ligadinho ali, pertinho do propósito. Outro aspecto é o comportamento, como é que nos comportamos, quais são aqueles comportamentos mais natos, quais são aqueles comportamentos mais naturais que temos, quais foram os comportamentos aprendidos que já assimilamos e estamos confortáveis com aquilo, e quais são nossas competências, principalmente nossas competências para atender aquela necessidade que às vezes a gente atende. Então, pegamos esses 7 níveis e utilizamos dentro das nossas metodologias, todas elas a gente considera esses 7 aspectos para encontrar, para identificar o propósito de pessoas ou organizações. E para encontrar propósito, vão ter muitos métodos. Propósito pode ser encontrado em processos terapêuticos, né, ali conversando e explorando e abordando profundamente esse aspecto. Ele pode ser encontrado em processos meditativos também, processos meditativos, seja que linha de meditação for, inclusive oração. Então, algumas pessoas se conectam com seu propósito por meio de processos meditativos. E também pode ser encontrado por meio de um jogo do Purpose Mining Game. Esse é o nosso jogo, aqui é o nosso tabuleiro, ele tem pedras, cartinhas, dado. O jogo, a sessão de jogo tem um tempo de 3 horas, pode-se jogar em grupo, como a gente vê aí nessa foto, esse grupo jogando, pode jogar individualmente. E depois do jogo, durante o jogo, é o tempo de mineração dos aspectos, daqueles aspectos lá que falamos. Depois do jogo, pelo menos 48 horas pós-jogo, temos uma sessão individual, que aí é só o facilitador e o jogador que vai pegar aqueles aspectos que foram minerados durante o jogo para
transformar na declaração de propósito. Então, passamos 1 hora nessa sessão individual. E quais são os princípios que estão baseados esse método, essa forma? Consideramos que o jogador, ele tanto é o campo que será minerado, quanto o minerador. Ele é campo e minerador ao mesmo tempo. Então, todo o protagonismo está no jogador, está naquela pessoa que está buscando o seu propósito. Isso é muito importante. Não acreditamos que ninguém tem a capacidade de olhar para você e dizer seu propósito é, e ser um propósito certeiro. Pode até dar um palpite e que esse palpite faça sentido para você. Porém, a única pessoa capaz de encontrar o seu propósito é você mesmo. Onde? Dentro de você. Então, consideramos que você é campo e minerador. As cartas do jogo, as casas, as camadas, os demais jogadores são um incentivo para você aprofundar cada vez mais. Por quê? Porque se a gente fica aqui só na nossa mente, a gente não consegue perceber todos os aspectos do nosso propósito. A gente precisa descer um pouquinho e ir buscar. Lembram da foto do iceberg lá no slide de autoconhecimento e autoconsciência? Então, a gente precisa descer um pouquinho para buscar aspectos que estão ali mais guardadinhos, mais profundos. Então, esses outros pontos do jogo, cartas, casas, os demais jogadores vão ajudar nesse aprofundamento. Lembrando que você é o campo e você é o minerador. Todo o protagonismo do encontro do seu propósito é seu. O facilitador, ele apenas facilita, ele não conduz nada. Ele está ali para que as regras funcionem, para que a estrutura, a experiência do jogo aconteça. O jogador é o grande protagonista da sua declaração de propósito. E o facilitador vai apenas apoiar nessa jornada conforme a metodologia. Nessa jornada, temos uma jornada de preparação que tem relação com o espaço seguro, tem relação com o alinhamento de expectativas e as primeiras reflexões, as primeiras escolhas. Depois tem a mineração, realmente, que são perguntas e respostas e recursos relacionados. E fechamos esse primeiro momento, essas 3 horas, com um mapa. Esse mapa ele vai ter palpites de propósito, ele vai ter a decantação de tudo aquilo que veio, o que veio de importante, e vai ter o registro desse mapa de todo o processo. Quando a gente passa para a declaração de propósito, a sessão individual que a gente vai chegar na declaração de propósito, a gente tem um exercício de visualização, que é uma conexão profunda com os elementos do mapa que emergiram durante o processo de mineração, e, finalmente, a declaração de propósito, dividida em uma frase dura, que é uma frase maior, com vários aspectos, e fechando com seu slogan de propósito. Quem tiver curiosidade, acessa lá nosso site, vê lá Mural de Propósito, e vão ter várias slogans, várias frases curtas do propósito. E por que estamos te falando do Purpose Mind Game? Será que isso é um curso de propósito ou é uma propaganda do Purpose Mind Game? Escolhemos essa metodologia primeiro porque é a que a gente conhece bastante, mas para te falar que propósito, ele realmente, qualquer metodologia que você for utilizar para encontrar o seu propósito, você deve escolhê-la baseada em quão protagonista você é do processo de encontro de propósito. A gente utilizou a metodologia do Purpose Mind Game como um exemplo de como isso pode ser feito. Como falamos anteriormente, pode ser feito por meio de processos terapêuticos, pode ser feito por meio de processos meditativos, mas, de qualquer forma, um jogo ou algumas outras metodologias que eu acredito que existam, seja o que for, seja da forma que for, você precisa ser o protagonista da sua declaração de propósito.
Quando a gente se conecta com o propósito, a gente se sente mais integral. Então, o processo de conexão com o propósito nos dá essa integralidade. Esse processo de individuação, a gente começa a realmente se conectar com a nossa singularidade, ao mesmo tempo que a gente consegue se conectar com o meio, porque a gente traz a nossa singularidade e começa a ser e fazer conectado, conectado com o todo, conectado com o sistema. Então, a conexão com o propósito traz essa integralidade, traz aquele cheguei. O Eckhart Tolle, o autor, né, do Poder do Agora, ele fala que o conceito de pecado é estar fora da rota, fora do objetivo, fora do alvo. Então, parece que essa integralidade é aquele cheguei, realmente aqui achei meu lugar, achei meu espaço. A conexão com o propósito, ela também tem uma relação muito profunda, a gente já falou isso algumas vezes, entre o ser e o fazer. Então, não é pensar o propósito lá na frente, só com um futuro. Quem assistiu a animação da Disney, lançada recentemente, Soul, pode perceber muito isso entre o ser, entre o viver realmente o presente e o fazer. O que é que eu estou fazendo? E o que é que eu quero fazer? Isso vai ter uma relação com a nossa essência, vai ter a relação com os papéis que a gente exerce, porque essa essência, ela vai estar presente nos diversos papéis que a gente exerce. Os papéis que a gente exerce na vida têm uma relação com o meio, tem uma agenda própria, porém essa essência vai estar em qualquer papel, e isso vai também direcionar as nossas ações e as nossas decisões. A conexão com o propósito também nos ajuda a ter escolhas mais conscientes. A gente vai aos pouquinhos descondicionando do medo, a gente vai buscando escolher por aquilo que a gente quer, com responsabilidade, com pé no chão, com conexão com a realidade. E para isso, também é preciso fé. E aqui fé está entre aspas, porque ela tem uma relação de confiança. A conexão com o propósito nos dá uma confiança na vida, porque a vida, é o que é. Mas a nossa percepção da vida, quando estamos conectados com o propósito, muda. A gente começa a perceber o que antes a gente não conseguia perceber, e a gente consegue uma potência melhor em agir de acordo com as mudanças, de acordo com o que aparece. Porém, nem tudo são flores. Existe um conflito entre segurança e amadurecimento. O nosso processo de crescimento, nosso processo de vida, a gente está sempre recebendo informações do meio. E quando acontece algo, qualquer situação, nossas células, todo o nosso ser, rapidamente faz uma análise se aquela situação é uma oportunidade ou uma ameaça. Depois que a gente identifica isso, a gente faz uma escolha. E essa escolha pode ser pela segurança, pelo conforto, pela zona de conforto ou pelo amadurecimento. Muitas vezes, viver o propósito, estar conectado com o propósito, nos chama para esse amadurecimento. Lembram do conceito? Desenvolver e prosperar a si mesmo, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento e a prosperidade do todo. Então, muitas vezes, viver o propósito vai nos chamar para o amadurecimento. E o amadurecimento, em geral, está do lado oposto daquela zona de segurança, daquela zona de conforto, que aqui eu não preciso fazer nada. O Robert Fritz, citado pelo Peter Senge em A Quinta Disciplina, quando ele está ali no capítulo de domínio pessoal, ele fala das nossas crenças contraditórias.
Praticamente todos nós temos, em algum grau, essas crenças. Ou uma crença por impotência, tipo, não somos capazes de algo, né? A incapacidade de trazer à vida todas as coisas com as quais nos importamos, ou a crença do demérito, a sensação de que não merecemos ter o que realmente desejamos. Daí, quando a gente começa a se conectar com o propósito, seja consciente ou inconscientemente, existe algo chamado atenção criativa. Quando a gente consegue ver, ter uma visão do que a gente deseja, de qual é o nosso farol, e uma visão bem real de onde estamos, a gente começa a conectar e perceber possibilidades, e aquilo dali começa a nos impulsionar para aquilo que desejamos, para aquele nosso farol. Esse é o ponto bom. O ponto desafiador é que as crenças contraditórias, é que vai trazer esse conflito estrutural, vai trazer assim, ó, para trás. Então, às vezes, a gente até sente aquela conexão com o propósito, mas o conflito estrutural é tão forte e essas crenças contraditórias puxaram tanto a gente para trás que a gente desiste. A gente desiste, a gente, não é exatamente isso que eu quero, ou a gente começa a olhar para o que a gente não quer, e sim para o que a gente quer de verdade, ou lá no fundo a gente diminui a nossa meta e vai achando razões para que a gente se convença de que aquele caminho ou não. Outra questão relacionada ao propósito, a essa conexão com o propósito, é que ela tem uma relação muito estreita com os níveis de consciência. Esse aqui é o modelo do Richard Barrett, que traz esses 7 níveis de consciência. Os níveis de sobrevivência, relacionamento e autoestima são aqueles níveis que a gente são níveis de crescimento, que a gente necessariamente precisa passar por eles. Porém, quando temos necessidades, quando temos a percepção de que alguma necessidade nesses níveis não foram cumpridas, a gente fica igual a tensão criativa e o conflito estrutural que puxa para cá, a gente fica tentando ir para esse propósito e essas necessidades, essa percepção de necessidade não atendida fica puxando para trás. Para vivermos o propósito, tem a relação com a nossa singularidade. Se tem relação com a nossa singularidade, a gente precisa passar pelo 4º nível, a gente precisa passar pela transformação, a gente precisa tirar todos aqueles post-its que colocaram na gente durante todo o nosso tempo de vida, desde o dia que a gente nasce, a gente recebe post-it, a gente nasce e dizem, oh, que criança linda, e a gente põe um post-it, eu sou uma criança linda. Oh, essa criança é muito peralta, é muito sapeca. Oh, eu sou peralta, eu sou sapeca. Nossa, essa criança só apronta. Nossa, eu sou apronta. Nossa, essa criança é tão boazinha. Ah, eu sou boazinha. E a gente começa a grudar post-its, post-its, post-its. E tem um momento, geralmente, quando a gente conquista algo que estava em um daqueles post-its, a gente chega lá e isso não faz sentido nenhum para mim. E a gente se dá conta que não foi algo nosso, foi algo de algum post-it. Então, isso tanto vem dos nossos pais, dos nossos cuidadores, quanto da sociedade. A gente começa a ir para a escola, ir para a universidade, e as pessoas começam a dizer o tem que. Ah, você quer isso? Então você tem que isso, tem que isso. E a gente vai colocando os post-its. Então, essa fase de transformação é quem sou eu embaixo de todos esses post-its. Quem sou eu? Como é que eu vou aqui, como diz aqui na nossa imagem, abrir mão dos medos, a coragem para desenvolver e crescer? Então, é tirar esses post-its e me achar no meio disso. E aí a gente segue, que também é importante para o propósito, a gente perceber esse significado na existência. Eu estou aqui para quê? Essa expressão da singularidade, esse eu dentro do todo.
Quando a gente começa a se conectar com o meu desenvolvimento e a minha prosperidade ao mesmo tempo que é o desenvolvimento e a prosperidade do todo, tem uma questão com fazer diferença, até a gente poder chegar no nível de serviço, aquele serviço abnegado, aquele momento em que a gente ara a terra, coloca nutrientes, semeia, rega, cuida das pragas daninhas e entrega a colheita. Tipo, o que vier de colheita, tudo certo. Esse é o estágio de serviço abnegado. Então, dizem, não consegui achar a autoria dessa frase, que só vive o propósito quem suporta o processo. Propósito é uma delícia, sempre, porque crescer é uma delícia. Mas, quando o nosso filho, a nossa filha está lá naquela fasezinha de pré-adolescência, crescendo rapidamente, o ossinho dói, né? Ele reclama, dói aqui, dói ali. Então, o propósito também é isso. Só vive o propósito quem suporta o processo. Ao mesmo tempo, dizem dessa vez o Mark Twain, que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. É a dor e a delícia de crescer. E estamos aqui falando em propósito individual e propósito coletivo. Aqui a galerinha aqui segurando a faixinha e dizendo: nós temos propósito também. Já pensou nisso? Como é que é? Já que o propósito individual está tão ligado ao autoconhecimento, está ligado a quê? O propósito de grupos, o propósito de empresa, o propósito de organizações. Se nesse momento você estivesse preenchendo a sua narrativa de propósito, o que você responderia? Onde está o propósito de uma organização? Você, líder, empresário, empreendedor, pequeno, grande, médio, onde está o propósito da sua organização? Nós acreditamos que está aqui, na cultura organizacional, que o propósito coletivo ele está intimamente relacionado à cultura organizacional, à cultura do grupo. O que precisa acontecer para que uma cultura organizacional exista? Qual é a condição ou quais são as condições? Vai depender da extensão da existência do grupo, quanto tempo esse grupo existe, e da intensidade emocional das experiências compartilhadas. Então, temos tempo de existência do grupo, temos intensidade emocional do que aquele grupo experienciou juntos. Então, se a gente falar diferente, todo grupo que já tem um tempo de existência, que viveram experiências juntos, né, experiências compartilhadas, com um teor emocional, muito possivelmente aquele grupo já tem a sua cultura organizacional. E aí tem uma relação entre tempo e intensidade. Eu posso ter pouco tempo, mas a intensidade das experiências compartilhadas, a intensidade emocional das experiências compartilhadas pode ser tão forte que aquele grupo já formou sua cultura organizacional. Da mesma forma, eu posso ter um pouco mais de tempo, mas tive poucas experiências compartilhadas com uma intensidade emocional maior. Mas teve grupo, esse grupo está junto há algum tempo, esse grupo tem experiências compartilhadas e teve intensidade emocional positiva ou negativa, esse grupo já tem a sua cultura própria. Outro aspecto da cultura organizacional é que os líderes, eles criam e mudam a cultura. É a partir da liderança que uma cultura ela é formada. E quanto mais estabelecida tiver essa cultura, ela vai estabelecer os critérios da liderança. É como se jogasse aqui, passasse por
por todos, né, saísse do líder, fosse passando por todos, fosse entrando em pressupostos básicos, e isso vai influenciar de novo a liderança ou os próximos líderes. Então, se você está começando a sua empresa, se sua empresa está ali com 5, com 10 anos, e você é o líder fundador dessa empresa, fica atento. Toda essa cultura organizacional que está aí, você possivelmente é um importante agente disso. Isso é bem importante para a gente ficar atento. Se sua organização está nos primeiros anos de existência, neste momento, este é o melhor momento de você criar a cultura organizacional que você quer. Só que se criar essa cultura organizacional, ela não vai ficar algo apenas no discurso. Aliás, no discurso, pouco ela acontece, porque ela precisa dessa profundidade, dessa intensidade emocional. Então, olha os seus aspectos, olha o seu propósito, e a partir de agora, se este é o momento da sua organização, que está nos primeiros anos, constrói a sua cultura, uma cultura forte, uma cultura que está ali alinhada ao propósito. Outro aspecto da cultura organizacional é a qualidade. Algumas pessoas perguntam: a cultura é boa, a cultura é ruim? Não, não tem cultura boa ou cultura ruim. Tem cultura que causam efeitos favoráveis ou efeitos desfavoráveis. Então, como diz aqui, culturas são funcionalmente eficazes ou não, dependem da relação com o ambiente no qual está inserida. Então, qual é a cultura organizacional que você deseja? Como é que essa cultura vai se relacionar, essa cultura dessa organização vai se relacionar com o ambiente? Então, esses são os aspectos de uma cultura organizacional. O Edgar Schein, grande estudioso de culturas organizacionais, ele traz esse conceito de cultura, que diz que é uma abstração, embora as forças que são criadas em situações sociais e organizacionais que dela derivam, dessa abstração, sejam poderosas. Se não entendermos a operação dessas forças, nos tornamos suas vítimas. Então, cultura é algo muito sutil. Ela está ali muito presente, mas o que mais está presente dela a gente não pode tocar. Ela é uma abstração. Só que dessa abstração surgem forças muito poderosas e a gente precisa ficar atento. Por isso que, se estamos nos primeiros momentos de vida da organização, esse é o melhor momento de estabelecermos uma cultura alinhada ao propósito, neste momento dos fundadores, alinhada ao propósito e que tem uma boa relação com o ambiente e com o que se espera. Esse é um conceito que fizemos aqui com base em alguns estudos de cultura organizacional, que fala que cultura de um grupo é o produto de quê? Da necessidade humana por estabilidade, consistência e significado. Nós, humanos, temos a necessidade de estabilidade, de consistência, de significado, de pertencimento também. Então, quando as pessoas se juntam em um grupo, o que vai acontecer naquele grupo vai estar relacionado a essa necessidade de estabilidade, a essa necessidade de consistência, a essa necessidade de significado. A vivência dessas necessidades, a tentativa de suprir essas necessidades desse grupo, vão formar um padrão de suposições básicas compartilhadas. Aquelas pessoas daquele grupo, elas vão ter verdades, vão ter questões que as pessoas consideram ali que aquilo dali é verdade, aquilo funciona daquele jeito. E aí a gente pensa um pouquinho, pensa nas nossas famílias têm cultura estabelecida, pensa nos nossos grupos sociais, lá, aquele grupo do clube, aquele grupo da igreja, do jogo, do futebol, pensa nos grupos e percebe qual é o padrão de suposições básicas que aquelas pessoas naquele grupo têm. Algumas empresas que têm um tempinho maior, é muito comum a gente escutar assim: olha, aqui funciona assim. E a gente nem entende muito bem porquê, mas as pessoas já sabem que
determinadas coisas funcionam assim dentro daquela cultura. Então, esse é o padrão de suposições básicas compartilhadas. E isso tudo acontece a partir da experiência da aprendizagem acumulada e compartilhada. As pessoas viveram juntos várias experiências com uma intensidade emocional e isso vai criando o padrão de suposições básicas. E isso acontece quando, à medida que o grupo vai solucionando problemas de adaptação externa e de integração interna. Lembram da estabilidade, consistência? Então, isso precisa que o grupo ele se mantenha, né? Então, a integração interna e que ele tenha uma boa relação com o externo. Então, essa adaptação externa. Todo grupo ele busca isso, se adaptar externamente e se manter integrado internamente. Nesse momento você deve estar se perguntando, mas essa é a única forma de encontrar propósito nas organizações? Não, não é a única forma. Propósito nas organizações, eles podem ser minerados dentro da cultura organizacional ou podem ser construídos. Como é essa diferença? Se a gente foca no ser, no processo de autoconhecimento também daquela cultura organizacional, olha para aquele grupo, olha para os principais comportamentos daquele grupo, as consequências, o que é que aquele grupo acredita, o que é que ele valoriza, quais são as virtudes daquele grupo. A gente olha para tudo isso e olha para o ambiente e diz como é que esse grupo, com essas características, com esses aspectos, melhor pode contribuir para esse ambiente. Esse é o propósito minerado. Eu parto de dentro para melhor contribuir fora. Existe também a outra forma. Eu olho para o sistema, eu olho para os sistemas com suas necessidades e suas problemáticas e vejo qual é o ponto aqui que eu gostaria de contribuir para. Então, eu trago de lá para a minha organização. Qual é a diferença? Se um ou se outro vai ser melhor, vai depender do contexto. Se essa empresa é uma empresa que ainda não tem uma cultura organizacional estabelecida, pode ser tranquilamente um propósito construído. Ou se aquela empresa tinha uma cultura, mas sofreu uma mudança muito grande dos grupos, tal, aquela cultura está muito estratificada, está muito cheio de subculturas que não se conversam muito, posso fazer um propósito construído tranquilamente. Porém, se aquela organização ela está com uma cultura organizacional ali estabelecida, se a gente traz um propósito construído, nem sempre vai ser fácil fazer aquela cultura pegar aquele propósito como dela. Então, esse olhar da cultura, nessa escolha se vai ser um propósito minerado ou um propósito construído, preciso olhar para quão forte, e forte não é melhor ou pior, é quão estabelecida está a cultura daquela organização. E, novamente, vamos trazer aqui a nossa metodologia como um exemplo. Então, dentro da nossa metodologia, quais são os princípios que a gente utiliza nesse processo de mineração e declaração da cultura organizacional? O protagonismo, então, buscamos que esse propósito ele seja com que tenha participação de diversas áreas, de diversas funções, de diversas hierarquias, para que de fato a gente consiga assimilar a cultura da organização e as pessoas participarem, as pessoas se sentirem parte disso. Utilizamos gamificação com o próprio Purpose Mining Game e outras ferramentas gamificadas. Para quê? Para facilitar a comunicação, para facilitar a criatividade, para facilitar o fluxo e para sair daquela resposta pronta, para a gente descer um nível um pouquinho mais profundo e trazer algo mais profundo, trazer realmente um pressuposto que existe, que é real, e não apenas um discurso. Utilizamos no processo de declaração, no processo de consolidação dessa declaração, ele é completamente colaborativo, então, para a criação de soluções compartilhadas, e
parte do consentimento do grupo. Então, todo o processo decisório é baseado no consentimento, e aqui a gente utiliza práticas de sociocracia. Então, de novo, o que a gente quer trazer aqui com o exemplo da metodologia que a gente utiliza? O propósito da organização, se você quer que ele reflita a sua cultura organizacional, se você quer um engajamento real da sua cultura com aquele processo com uma certa facilidade, é preciso que você, de fato, busque a cultura organizacional. Se você for em níveis mais superficiais ou em apenas alguns níveis, você vai ter aquela cultura daquele grupo. Então, quão mais profundo ou não vai ser o propósito da sua organização, vai depender de quanto mais você colocar pessoas participando disso ou não. E não tem problema nenhum também se você decidir que vou fazer aqui com a liderança. Tudo certo. Ele vai ter um pouco de efeito com a questão do engajamento. Pode ser que as pessoas não se reconheçam naquele propósito. E tudo isso também não acontece do dia para a noite, né? Isso é bem interessante quando a gente pensa em propósito organizacional, as pessoas querem que a cultura mude do dia para a noite. Existem níveis de maturidade e todo processo de mudança cultural, ele tem um tempo. Então, o primeiro nível é a mineração, declaração e divulgação do propósito, né? Comunicação e tal, e tipo, olha, nosso propósito é esse e agora vamos deixar todo mundo saber desse propósito. O segundo nível é quando a organização começa a alinhar a estratégia ao propósito. E isso está bem alinhado. Um terceiro nível é quando o propósito passa a ser o fundamento para as decisões e ações. E de forma natural. O quarto nível é quando aqueles pressupostos básicos já contemplam o propósito, quando o propósito já faz parte desses pressupostos básicos, as pessoas já sabem que é assim, já sabem que que aquela organização, que aquela cultura tem aquele propósito. E um quinto nível seria essa consciência do propósito evolutivo que alguns autores trazem, que é essa inteligência meio que intuitiva com o meio, essa integração mais sutil e mais precisa com o meio. Então, como estamos até aqui? O que é que você tem pensado sobre propósito? Será que vale a pena trabalhar esse tema propósito na sua organização? Será que propósito ele é mais indicado para um determinado tipo de organização ou não? Ou seria para todo tipo de organização? Eu imagino que é para todo tipo de organização, para todas as pessoas, todas as empresas, todos os grupos deveriam estar conectados com seu propósito. Acho que quando a gente está conectado com o nosso propósito, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente prospera e contribui, está sempre contribuindo para esse mesmo crescimento, esse desenvolvimento e essa prosperidade do todo. Vamos dar uma olhadinha em alguns números, em alguns fatos que estão acontecendo por aí. O Fórum Econômico Mundial, no início do ano passado, 2020, lançou o Manifesto Davos de 2020. O último manifesto, se eu não me engano, tinha sido de 97. E esse manifesto tem 3 itens. É um manifesto longo, aqui está o resumo de cada um dos itens. E olha o que diz cada um desses itens. Diz que o propósito das empresas é colaborar com todas as partes interessadas na criação de valor compartilhado e sustentado. Imagina que o Fórum Econômico Mundial está falando do propósito das empresas. E esse propósito é um propósito de multi-stakeholders, entregando valor compartilhado e sustentado para todos eles. Empresas devem abordar as aspirações humanas e sociais dentro da estrutura do sistema social como um todo. Então, o Manifesto Davos está dizendo assim, olha, as empresas não são máquinas, né? Precisamos olhar as pessoas, as aspirações humanas e sociais dentro do sistema social como um todo. As empresas são sistemas sociais.
Já pensou nisso? A empresa é feita por pessoas. Se ela é feita por pessoas, elas são sistemas sociais. A gente precisa olhar para isso e perceber que quem estão ali são pessoas. E essas pessoas têm aspirações. E esse sistema social tem aspiração. Então é preciso olhar para isso. E no terceiro item diz: empresas que operam no campo multinacional não estão apenas a serviço de todas as partes interessadas diretamente envolvidas, mas também é uma parte interessada, juntamente com governos e sociedade civil, do futuro global. E aqui responsabiliza as empresas, neste caso, que atuam no campo multinacional, por essa corresponsabilidade com o futuro global. E acredito que, se a gente pensar um pouquinho, todos nós somos responsáveis por esse futuro global. Às vezes a gente esquece de pensar no futuro, esquece de pensar nas próximas gerações, no sentido de que contribuição estou dando para este futuro, esteja eu participando dele ou não. O que mais temos de dados? Temos uma crise de significado. Em média, apenas 5,5% e no Brasil apenas 4,4% das pessoas afirmam que percebem sentido em seus trabalhos. Vamos pensar um pouquinho nisso. Quanto tempo a gente passa no trabalho? Agora, durante a pandemia, a gente até não necessariamente fisicamente, mas a gente passa ali no online, no virtual também. E a gente passa todo esse tempo, imaginem que no Brasil, 6,6% das pessoas que foram questionadas na pesquisa não veem sentido. E a gente passa quase metade do nosso dia inteiro em um lugar, fazendo atividades que a gente não vê sentido. É difícil, né? Não sei. Como é que é para vocês? Para mim seria quase impossível. Sim, temos uma crise de significado. Talvez essa crise de significado seja um dos fatores de tantas doenças corporativas, de tanta falta de saúde mental nas organizações. Também temos falta de engajamento. 85% dos empregados não se sentem engajados. Então, imagina você, empresário, que tem ali sua força de trabalho, é legal você olhar para 85% dos seus colaboradores e saber que 85% deles não estão engajados? Como é que é isso para você? E aí vem a pergunta: por que eles não são engajados? Porque não acham significado? Talvez, talvez. Também temos falta de confiança. A confiança nas instituições em 27 países está abaixo de 60 pontos. Então, não é só quando a gente olha para os nossos colaboradores, mas quando a gente olha para os clientes também. Os clientes já olham assim meio torto, não confio muito. E temos também que 80% das pessoas não conhecem seus talentos e paixões genuínas. Que combinação, né? Se eu não conheço os meus talentos e minhas paixões genuínas, como é que eu vou achar significado em algo? Como é que eu vou me engajar em algo? E como é que eu vou confiar? Ao mesmo tempo, se eu estou numa empresa e aquela empresa não demonstra uma clara, né, não traz para os artefatos visíveis, palpáveis, as questões profundas da cultura dela, como é que eu me engajo? Como é que eu acho significado? Como é que eu confio? Já as empresas com propósito, temos que a disposição dos funcionários em permanecer na empresa é 3 vezes maior das empresas com propósito do que com as empresas que não têm um propósito, ou pelo menos não têm um propósito declarado. O nível de satisfação dos funcionários com o próprio trabalho é 1,7 vezes maior das empresas que têm propósito do que das empresas que não têm propósito. E o retorno financeiro para os acionistas é 10 vezes superior. Então, eu acho que propósito não é só uma questão filosófica, não é só uma questão conceitual, mas é uma questão que traz resultados. Então, é preciso olhar para o propósito.
tanto individual, para a gente não cair naquelas crises de significados, para a gente não adoecer, para a gente conseguir se engajar, quanto com o organizacional. É preciso olhar realmente para isso. E por onde podemos começar? Uma dica, um conselho, um palpite é repense suas crenças. E esse repensar é no sentido de abrir possibilidades. Olha o que é a propósito para você, mas olha isso com profundidade. Desce um pouquinho o que é propósito. Propósito serve para quê? Será que propósito é só um objetivo? Eu não acredito que seja. Será que temos vários propósitos? Eu não acredito. Se a gente fala em singularidade, em essência, é um propósito. As formas que a gente vai viver esse propósito é que podem mudar. O que é propósito para você? Será que existe um propósito que não contribui para o todo? Será que estamos separados do todo? Ou será que estamos todos juntos? E aí? O que é propósito para você? Quando você tiver esse conceito do que é propósito para você, aí você faz suas escolhas. E aí, o que eu vou fazer com isso? Se de repente você também descobrir seu propósito também nessa caminhada, melhor ainda. O que eu faço com isso? Quais serão as minhas escolhas? Que realidade eu quero criar? Quando eu olho para a singularidade das pessoas, lembrando que empresas, nós somos pessoas. Quando eu olho para a conexão das pessoas, dos sistemas, que realidade eu quero criar? Que realidade hoje eu quero criar? Que realidade eu quero deixar para as gerações futuras, sejam elas meus descendentes ou não? Que realidade eu quero criar? E por fim, vamos partir para a ação. E o que é que vou fazer hoje para criar essa realidade que desejo? Então, acho que esse é um excelente começo. Aqui estão os nossos contatos. Por favor, sigam nossas redes, visitem o nosso site, busquem o seu propósito e achem a sua vida. Aqui está nosso contato, se quiser falar conosco, tirar dúvida. Faça do mundo um lugar com mais propósito e viva com significado. Muito obrigada e até a próxima!